Isaías capítulo 9, versículos 2 e 6 diz assim: O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Vamos orar, queridos? Senhor, nós te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos pelo privilégio de fazer parte da tua família, te agradecemos pela comunhão com nossos irmãos, por termos esse lugar aqui para te adorar, te louvamos pela tua palavra, te louvamos pelas respostas às nossas orações, te louvamos, Deus, porque nós nunca estamos sozinhos, o Senhor cuida de nós dos mínimos detalhes. Nós te damos graças por tudo e pedimos a Deus que nessa hora o Senhor venha ministrar a nós a tua palavra, alimentar-nos mais um pouco, capacitar-nos mais um pouco, para que possamos te servir melhor na face dessa terra. Obrigado pela presença do teu Espírito, pedimos que o Senhor também cuide da nossa segurança agora, mandando os teus anjos para esse lugar e repreendendo toda manifestação contrária à tua palavra, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Jesus é a luz que dissipa toda treva. O profeta Isaías vem anunciar para nós que aqueles que andavam nas trevas veriam a luz. E o motivo disto é que o menino nasceu. Jesus veio ao mundo para trazer luz aos homens. A palavra treva que aparece aqui no hebraico é koshek, que significa escuridão. O povo que andava na escuridão. Eu acredito que todos aqui já tiveram experiência de andar na escuridão, nem que seja por pouco tempo. Eu fui criado na roça, até meus 15 anos mais ou menos, não tinha nem luz elétrica em casa. A gente clareava a casa, a luz de lamparina, querosene, dava 8 horas da noite, apagava tudo, e aqueles vagalumes que voavam no quintal, parecia uma luz dessa aqui, assim, tanto que clareava. Na escuridão a gente não sabe onde está, a gente não sabe quem está perto da gente, a gente não sabe para onde está indo. Alguém que mora na cidade já teve a oportunidade de acabar a luz, você fica perdidinho. Mesmo dentro da sua própria casa, você está acostumado a andar para todo lado, é difícil. E como diz a lei de Murphy, né, na falta de luz, toda quina de mesa vai ao encontro de uma canela. É ruim para tomar banho, é ruim para comer, é ruim para ficar em casa. No escuro, a verdade é que a melhor coisa que a gente faz é ficar quietinho ali e esperar a luz voltar, porque não tem realmente muita opção. Então, irmãos, andar nas trevas é muito ruim. Todo mundo que já conheceu a luz, então, sabe como é ruim viver nas trevas. Quando a gente é nascido e criado no mato sem luz, você acostuma com o ambiente. Mas depois que você conheceu a luz e fica sem luz, o sofrimento é muito grande. Então, a Bíblia diz que o homem sem Jesus, ele está em trevas. E Deus manda o seu Filho para ser a luz do mundo. Então a primeira coisa que eu quero compartilhar com os irmãos aqui é que, segundo a Bíblia, andar nas trevas é viver longe de Deus. Sim, porque a Bíblia diz lá em 1 de João capítulo 1, versículo 5, que Deus é luz e não há nele treva alguma. Quem está perto de Deus está na luz. Então, a contrário senso, todo lugar onde Deus não está é treva. Se Deus não está na nossa casa, é treva. Se Deus não está no nosso ambiente de trabalho, é treva. Se Deus não está no relacionamento, é treva. Se Deus não está na nossa vida, é treva. O inferno nada mais é do que as trevas. A Bíblia diz o tempo todo, será lançado nas trevas, onde haverá choro e ranger de dentes. Então acreditem quando alguém disser, minha casa é um inferno, meu emprego é um inferno, minha vida é um inferno. Porque se Deus não está presente, é mesmo. Ah, mas e aquele inferno que a Bíblia fala? Aquele inferno nada mais é do que a ausência de Deus para sempre. Quem viver no inferno aqui e morrer nesse inferno, nessa treva, vai passar a eternidade toda longe de Deus. Então o inferno que a Bíblia fala nada mais é do que a sequência de um inferno que já começa aqui. Assim como a vida eterna que a Bíblia diz, é uma sequência da vida eterna que começa aqui, no dia em que nós recebemos a Cristo como nosso Salvador. Então, irmãos, viver perto de Deus é viver
na luz. Por que o homem está em trevas? Porque o homem se afastou de Deus lá atrás. O homem foi expulso da presença de Deus. E ele passou a perambular nas trevas. E é só você caminhar na história da humanidade pós-Éden, que você vai ver que foi treva atrás de treva, até o ponto de Deus não suportar e destruir o mundo com o dilúvio. Todo lugar onde Deus não está é treva. A primeira vez que a Bíblia fala de treva é lá em Gênesis, no capítulo 1. Gênesis capítulo 1, versículo de 2 a 4. Diz assim: a terra, porém, estava sem forma e vazia. Havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus pairava sobre as águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. É a mesma palavra hebraica que aparece aí, koshek. O versículo 1 diz, no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, se tornou sem forma e vazia. E Deus vem e cria a luz. Haja luz. No latim, fiat lux. E houve luz. Deus fez separação entre a luz e as trevas. Trevas é caos. A presença de Deus é luz. Então, se Deus não está presente, se há caos, ali é treva. Quando a gente chega em Êxodo, capítulo 10, de 21 a 23, ali está falando das pragas no Egito. Uma das 10 pragas que Deus lançou sobre o Egito foi o quê? As trevas. Treva é praga. A bênção é luz. Abra aí para você ver. Êxodo capítulo 10, do 21 ao 23. Então disse o Senhor a Moisés: estende a mão para o céu e virão trevas sobre a terra do Egito, trevas que se possam apalpar. Estendeu, pois, Moisés a mão para o céu e houve trevas espessas sobre toda a terra do Egito por 3 dias. Não viram uns aos outros e ninguém se levantou do seu lugar por 3 dias. Na treva ninguém faz nada, ninguém sai do lugar. Agora, olha o que vem depois do porém, irmãos, no verso 23. Porém, todos os filhos de Israel tinham luz nas suas habitações. Todo mundo sabe perfeitamente que o Egito aqui simboliza o mundão. O povo de Israel simboliza a igreja, que está no mundão, mas não é do mundão. E nós fomos resgatados desse mundão por Cristo, representado por Moisés aqui. E o capeta vem atrás com tudo para tentar levar ele de volta, representado pelo faraó. Irmãos, nós vivemos num mundo de trevas, mas todos os filhos de Israel têm luz nas suas moradas. O mundo não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mas aquele que tem Cristo tem a luz. Nós somos como vagalumes no meio dessa escuridão do mundo, porque nós temos em nós a luz do Senhor. Então, treva é praga, treva é reservado àquele que não serve a Deus. Quem serve a Deus sempre terá luz em si. Em várias passagens do Evangelho, o castigo para o servo desobediente é ser lançado nas trevas, várias vezes. Deus fala: amarra pé e mão, joga nas trevas. Em Mateus 25, versículo 30, por exemplo, é a parábola dos talentos. Aquele servo inútil que enterra o seu talento, não faz nada para Deus, treva. Quando Jesus estava sendo crucificado, a Bíblia diz que houve trevas sobre a terra por 3 horas. Está lá em Mateus 27, 45. Da hora 6ª até a hora 9ª houve trevas na terra, quando a humanidade se levanta para crucificar Cristo. Então, se eu rejeito a Cristo, o que vem é treva. E ele vai dizer isso lá em João capítulo 1. A luz veio ao mundo, mas os homens rejeitaram a luz. Os homens amaram mais as trevas. Então, queridos, na Bíblia, andar em trevas é viver longe de Deus. Portanto, ninguém precisa viver nas trevas. Aqueles que andavam nas trevas viram uma grande luz. E aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu a luz. O menino nos nasceu. Só vive nas trevas quem quer. Só vive longe de Deus quem quer. Porque aqueles que desejarem, Deus disponibiliza em Cristo a sua luz.
A segunda coisa que eu quero compartilhar com os irmãos é que Jesus veio ao mundo para nos trazer luz. Vamos abrir nossas Bíblias em João capítulo 8, versículo 12. De novo lhes falava Jesus dizendo: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas. Pelo contrário, terá a luz da vida. Ora, Deus é luz, não há nele treva alguma. Quem está longe de Deus está em trevas. O pecado que trouxe as trevas para o mundo e para nós nos separa de Deus. Então como é que fica? Encontramos em João 3,16 aquele versículo maravilhoso: Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Jesus é o caminho que pode me tirar das trevas para a luz. É o único caminho. Lá em João 14,6 vai dizer: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Em Atos diz: não há salvação em nenhum outro, porque não há nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Escrevendo a Timóteo, Paulo diz: há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens. Não há outro mediador. O único caminho para nos tirar das trevas e nos levar para a luz de Deus é Cristo. Por que o povo que andava em trevas viu a luz? Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Só Ele pode nos tirar das trevas para a luz. Lá em João capítulo 12, versículos 35 a 36, olha o que está escrito. Respondeu-lhe Jesus: ainda por um pouco a luz está convosco. Andai enquanto tendes a luz, para que as trevas não vos apanhem. E quem anda nas trevas não sabe para onde vai. Enquanto tendes a luz, crede na luz, para que vos torneis filhos de Deus. Jesus disse essas coisas e, retirando-se, ocultou-se deles. O que é que Jesus está dizendo para nós? Olha, a luz não vai estar disponível o tempo todo, não. Vocês devem andar na luz enquanto vocês têm a luz. Jesus é o único caminho para que eu saia da treva e possa andar na luz de Deus. Só que assim como a arca de Noé ficou com a porta aberta 120 anos, enquanto ela era construída, e a longanimidade de Deus aguardava, quando ele fechou, fechou. E quem entrou, entrou. E não teve mais jeito, não. A Bíblia diz que também um dia a luz não estará mais disponível. Jesus disse: enquanto eu estou no mundo, eu sou a luz do mundo. Agora vós sois a luz do mundo. Resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem ao Pai que está no céu. Mas um dia até esses vagalumes serão tirados da terra. Haverá um arrebatamento. A igreja subirá. E nesse momento não haverá um raio de luz na face dessa terra. O mundo estará completo e absolutamente em trevas, na grande tribulação. E aí, querido, não tem mais jeito. A Bíblia diz que os homens buscarão a morte e a morte fugirá deles. Andarão do oriente ao ocidente, do norte ao sul, em busca da palavra, mas não poderão ser fartos. Amós vai dizer: as pessoas terão fome, não de comida, mas de ouvir a palavra de Deus. Imagine um mundo sem o Espírito Santo, sem a Bíblia, sem o justo, sem as crianças. É o mundo que nos aguarda na grande tribulação, se eu não obedecer à voz de Deus e não aceitar a luz dele na minha vida hoje. Mas dia menos dia, a oportunidade de entrar nesse túnel que é Jesus e sair das trevas para a luz, essa oportunidade vai passar. Então nós não podemos deixar para amanhã, é hoje. Eu preciso assumir um compromisso com Jesus hoje, enquanto essa luz está à minha disposição. Porque Ele mesmo disse: daqui a pouco vocês não vão mais me achar. E em terceiro lugar, todo cristão é chamado a viver na luz.
Colossenses 1,13 diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. A conversão nada mais é do que você sair das trevas para o reino de Jesus, para a luz. E nós que fizemos isso, que recebemos a Cristo, não podemos mais deixar as trevas virem sobre a nossa vida. Eu ouvi alguém dizer, irmãos, e concordo, que o que dá mais trabalho para Deus não é nos tirar das trevas, é tirar as trevas de nós. Tirar a pessoa do mundo não é difícil, agora tirar o mundo de dentro dela é complicado. Isso se chama santificação. Quando nós somos transportados das trevas para a luz, isso é um ato único, imediato. Um abrir e fechar de olhos, é um levantar de mão, é um confessar com a boca, é um crer com o coração. Nesse momento eu sou salvo, beleza. E a Bíblia diz que nesse momento eu sou colocado num processo de santificação. É quando a luz de Deus começa a espantar todas as trevas da minha vida. A luz de Deus entrou na minha alma, beleza, eu estou salvo. Agora ela tem que entrar nos meus sentimentos, ela tem que entrar nas minhas emoções, tem que entrar no meu bolso, tem que entrar na minha casa, tem que entrar no meu trabalho, nas minhas mãos, nos meus pés. Será que ainda há treva na vida da gente? Será que a luz de Deus já entrou em todo o nosso ser? E eu posso dizer, como Jesus disse: eis o diabo, e ele nada tem em mim. Dizem que a última parte a ver a luz de Deus é o bolso, né? Porque o ser humano é avarento e egoísta por natureza. Quando ele rende o que ele tem, seus bens, suas posses, aí, de fato, a luz chegou ali. E nós não temos outra opção, porque a Bíblia diz que a avareza é idolatria. Enquanto nós formos escravos do dinheiro, a gente não pode servir a Deus, porque ele não aceita idolatria. Nós somos chamados a viver na luz. E João, ele vai nos alertar que não é difícil as trevas chegarem a nós, não. Primeira carta de João, capítulo 2, de 8 a 11. Todavia vos escrevo um novo mandamento, aquilo que é verdadeiro nele e em nós, porque as trevas se vão dissipando, e a verdadeira luz já brilha. Aquele que diz estar na luz e odeia seu irmão, até agora está nas trevas. Aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há nenhum tropeço. Aquele, porém, que odeia seu irmão está nas trevas, e anda nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Alguém pode dizer que está na luz, mas se ele tem a comunhão quebrada com qualquer que seja, é treva. Porque onde há inimizade, porfia, contenda, ciúme, grupinho, inveja, é treva. A luz de Deus não admite isso. Nós todo mês celebramos a Santa Ceia, e nós sabemos que um dos sentidos da ceia é uma festa de comunhão. Quase todo domingo a gente fala: se você tiver com a comunhão quebrada com alguém, não precisa nem participar, que vai fazer mal. E a partir do momento que eu escolho não perdoar, eu estou nas trevas, e não sou eu que estou dizendo, está aqui. Aquele que diz está na luz, mas odeia seu irmão, está nas trevas, e não sabe para onde vai, porque as trevas lhe cegaram os olhos. Mesmo para os crentes, as trevas rondam, e as trevas querem voltar e ocupar a nossa vida. Lá em Provérbios 4,18 tem um versículo que eu acho fantástico. Diz assim: a vereda do justo, ou seja, o caminho do justo, é como a luz da aurora, que vai brilhando, brilhando, até ser meio-dia. Isso só é possível se nós, a cada dia, virarmos mais as costas para as trevas e chegarmos mais perto do nosso Deus, que é luz. Conforme nós falamos aqui, irmãos, é lógico e evidente que é muito melhor andar na luz do que andar na escuridão, não é verdade? Eu acho que não tem nenhum louco que diz assim: o que você prefere, andar na luz ou andar na escuridão? O cara não prefere a escuridão. Ninguém quer isso. Só que o que a Bíblia diz para nós? Em João capítulo 1, versículo de 1 a 5, no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela.
Aí ele continua dizendo, verso 8, ele não era luz, falando de João, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina todo homem. O verbo estava no mundo, o mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Verso 11, veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Os homens amaram mais as trevas do que a luz. E é o que nós estamos vendo. É só você abrir a janela, é só você ler o jornal, é só você ligar a televisão. É treva em cima de treva. Corrupção, violência, promiscuidade, divórcio, ódio. Não precisa ir muito longe para ver as trevas. Por que as pessoas não querem a luz? Jesus veio ao mundo para lançar a luz das nossas trevas. Se nós reconhecemos que viver nas trevas não vale a pena, então nós devemos nos entregar a Cristo e usufruir de toda a luz que Ele tem disponível para nós. Eu e você não precisamos mais andar nas trevas. Nós podemos viver na luz de Deus. O que nós temos escolhido? Temos luz em nossa vida? Temos luz na nossa casa? Temos luz no nosso ambiente de trabalho? Temos luz na nossa vizinhança? Temos luz na nossa igreja? Deus continua de braços abertos, pronto a nos tirar das trevas e pronto a tirar as trevas de nós, para que a gente não viva nesse mundo imobilizados, cegos, desorientados e correndo perigo. Deus quer que a gente viva na luz e que a gente seja feliz. Vamos ficar de pé, queridos? O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? É a força da minha vida, de quem me recearei, a quem temerei? No dia mau, meu Deus me guardará, em sua tenda me esconderá, e sobre um rochedo me erguerá, por isso adorarei. Sei, não me deixarás, tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em ti esperarei, em ti esperarei. Oh Senhor, uma coisa peço a ti, uma coisa peço a ti, e eu a buscarei enquanto viver, em tua casa habitar todo dia, meu Senhor, contigo estar. Oh, declara ele, diga: no dia mau, meu Deus me guardará,
mãos ao Senhor e cante, em Ti esperarei. Oh Senhor, eu sei, em Ti, Senhor. Levante as suas mãos, declare: sei, não me deixarás, Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo bem, oh, todo bem. Eu sei, declarei, sei, não me deixarás, Tu me acolherás, mesmo que os meus pais me abandonem. Sei que viverei pra ver todo o bem do Senhor em minha vida, em Ti esperarei. Só em Ti esperarei. Haja o que houver, em Ti esperarei. Em Ti esperarei. Oh Senhor, aleluia, yeah.